Olá pessoal, tudo bem? Às vezes, como a Ju estava falando, tecnologia tem dessas, né? Então, vamos ver se agora a gente fazendo aqui o movimento contrário, a gente consegue resolver esse problema. Oi Maria Antônia, como é que tá você? Guto, tudo bem? Juliana também entrou, né? Ju, pede aí, Ju, a conexão, por gentileza. Pronto. Aí, Aê! é... Como é que Mas você tá? Tudo jóia? tudo certo, e você? Tudo bem, graças a Deus. É Bom, até bom quando tem um percalçozinho antes de começar, porque não aí a é gente percebe que, né, quem sabe faz ao vivo. isso, exatamente. E com um amigo, então, é que a gente pode ficar tranquilo mesmo, Prazer estar aqui. não é? Bom, lá no meu perfil, eu iria te apresentar. Eu acho, então, já que a gente está no seu perfil, que eu posso te apresentar e você me apresentar, ou você se apresenta e eu me apresento. O que você acha? Então, bora. Por gentileza, eu gostaria de ouvir você se apresentar. Tá. Bom, gente, eu sou Juliana Costa, eu sou consciencióloga, o que é, na verdade, um ser humano que estuda consciência, busca consciência e investiga consciência não só em livros, mas também através da prática diária. Eu sou educadora de formação, sou especialista em consciência e educação, em psicopedagogia, em neuropsicologia da aprendizagem e em ensino e autoconhecimento. Hoje também faço mestrado em psicologia clínica e de aconselhamento. Mas não é bem sobre isso que vamos falar aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre consciência com essa pessoa que todos vocês já devem conhecer e já devem admirar, tanto quanto eu, Pedro Cordier. Um prazer enorme estar aqui com você. Aliás, quando eu te vi pela primeira vez com Maribel, né, eu falei assim, cara, né, foi admiração, assim, a primeira vez, porque Maribel é uma pessoa maravilhosa, né? É, Não tem como não gostar daquela figura. Bom, eu sou, entre outras coisas, né, Ju, que a gente tem muitas formações. Na parte acadêmica, eu sou formado em administração, e tenho pós-graduação em jornalismo, pós-graduação em coaching executivo, né, na área mesmo MBA em coaching, e também estou concluindo agora minha pós-graduação em psicologia positiva, né, que está sendo maravilhosa. Fora isso, eu tenho formações, eu sou trainer em hipnose, né, sou hipnoterapeuta, eu também sou Master Practitioner em PNL, Master Practitioner em Timeline Therapy, e tenho algumas formações em coaching, formações Ikigai, formação pela Brascoach, formação com o próprio Tim Galloway, né, que na verdade começou todo esse processo de coaching. Então, assim, se tem dois lugares que eu amo estar, é aprendendo e compartilhando. ótimo. Então eu acho que nós estamos no lugar certo. Sim, Massa. Bom, então, já que fomos devidamente apresentados, que tal eu já trazer a frase para a gente continuar o nosso diálogo? vamos lá. Tá. Bom, aqui no Dialogando sobre consciência, nós partimos sempre de uma frase e conversamos, dialogando sobre o que a gente sente sobre essa frase e afins. E a frase para hoje que nós trouxemos é a seguinte: quem não ouve bem o que a consciência diz, não vê bem, não percebe bem e não sente bem. E aí, Pedro, o que você sente sobre isso? Bacana, eu gostei desde a primeira vez que você falou sobre essa frase, né? Porque, na verdade, a gente vive hoje num mundo dos comunicadores, né? Em que é exaltado toda e qualquer pessoa, né? Ela é exaltada aquela pessoa que sabe falar, né? Né? Então, a gente vive na sociedade dos speakers, né? Então, quem fala é exaltado. Então, nossa, como fulano fala bem. Tanto que o mestre Rubem Alves falou no texto dele, né? Que a gente vê por aí um bocado de curso de oratória, mas não vê cursos de escutatório. Sim. E aí, se eu perguntasse para vocês que estão aqui, né, comigo aqui hoje, oi Patrícia, oi galera aí, todo mundo, é que eu olhei agora os comentários, eu não estava vendo, então quem entrou eu não vi por enquanto. Então eu perguntaria para vocês, vocês conseguiriam falar uma frase em russo? Né? Aí a pessoa diz assim, pô, russo? Não, né? Mas por que você não consegue falar uma frase em russo? Porque você não sabe russo.
Então, significa que a gente só fala aquilo que a gente sabe. Sim, Então, se a gente só fala aquilo que a gente sabe, quando é que a gente aprende? Né? A gente aprende justamente quando a gente não está falando. sim. É exatamente nos momentos em que você não fala, em que você tem maior possibilidade de aprendizado. Né? Inclusive, meu TCC de psicologia positiva, ela faz esse link, né? De quanto mais você eleva a sua consciência para a necessidade de escutar bem, mais aumenta a sua capacidade de aprendizado. Então, Perfeito. se você não, até você falou ouve, né? Mas há uma diferença entre ouvir e escutar, só para horizontalizar para a galera. Ouvir está ligado à questão auditiva, física, né? Por exemplo, nesse momento eu ouço uma televisão lá no vizinho, eu ouço o ar-condicionado ligado, enfim, ouvir. Agora, a escuta, ela tem a ver com atenção, tem a ver com interesse. Então, de várias coisas que você está ouvindo, de repente você dirige, né, sua acuidade auditiva para determinado local e passa a ter interesse, passa a escutar aquilo, né? Então, se você não escuta, significa que você só fala aquilo que já está dentro de você. Então, você não está presente, você não está respondendo, por exemplo, ao que está acontecendo naquele momento. Sim, Então, você normalmente traz respostas prontas, né? A gente, na verdade, a gente coloca passado para fora, ao sim. invés da gente se atualizar em tempo real, ali no momento presente, para falar. Né? Então, eu acho que passa muito por essa questão de você necessitar escutar mais para você se atualizar, você viver ali aquele momento presente, e aí sim você ter respostas condizentes com aquele momento que está acontecendo. Né? Perfeito. Para isso, a gente tem que estar ouvindo, não só, ou melhor, escutando não só o que está fora, mas inclusive a nós mesmos, não é? Escutando a nossa consciência, como a frase mesmo traz. Perfeito. E nesses momentos, então, que a gente está vivendo esse isolamento social, nesse momento em que a gente está quase que obrigatoriamente, né, sozinho em alguns momentos, a gente começa a escutar certas vozes que a gente nem sabia que a gente pensava determinadas coisas sobre determinadas coisas, né? Então a gente começa a falar, cara, quem é essa pessoa aqui, né, que está falando comigo? De tanto que as pessoas estão vivendo naquela correria, naquele dia a dia que você dorme, acorda, e aí você começa a perceber as pessoas colocarem hashtag, né, chega sexta, né? E você vê as pessoas falando assim, Ju, já é São João? Já é Natal? As pessoas não percebem o tempo passar porque elas estão no automático o tempo todo, né? Sim, Então, se você não para se escutar, para se entender, você realmente começa a viver o tempo todo no automático. E aí os seus hábitos tomam conta, né? Nosso inconsciente toma conta, porque a gente já tem 95% do que a gente já faz já é inconsciente, né? Já pensou se a gente tivesse de falar coração, bata, rim, filtre, esqueci de pedir para o fígado fazer. A gente não suportaria. Então, grande parte do que acontece no nosso corpo já é inconsciente, né? Mas a sim. gente precisa, vira e mexe, estar tomando consciência do que está acontecendo com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, justamente para que a gente se atualize. Né? Eu falo muito a questão, Ju, de atualização de software, né? Porque muitas vezes nós somos um passado ambulante, né? A gente é um acúmulo de decisões que a gente tomou ao longo da vida, né? E a gente traz isso para o momento presente quando a gente é questionado sobre determinadas coisas. Dá um Sim. exemplo muito simples. Alguém vira para você e fala assim, você gosta de pêssego? O que acontece nesse momento? Você vai na sua timeline e vai buscar o momento em que você teve contato com o pêssego e traz aquela informação do passado para o seu momento presente e responde. Mas será que o Pedro Cordier de hoje, 20/4/2020, gosta de pêssego? Não sei, né? Então, teoricamente, o legal seria se alguém lhe perguntar se você gosta de pêssego, você fala assim, cara, não sei. Vende lá com esse pêssego para ver como é que vai ser essa relação minha e desse pêssego hoje, né? Que Sim. aí seria o que a gente chama de uma atualização de software, né? De você estar o tempo todo atualizando os seus pensamentos, sentimentos, questões a respeito de tudo que acontece, né? Perfeito. E faz todo sentido, porque a gente entende, inclusive pela biologia e pela neuropsicologia, neuropedagogia, enfim,
pelo estudo do cérebro, inclusive, que nada para de funcionar no nosso corpo. Por isso, então, a gente consegue deduzir que os nossos pensamentos não param e, inclusive, os nossos sentimentos não param. E se a gente toda Não. hora está sentindo e está tendo a possibilidade de se contactar com algo novo a partir de dentro, então a gente precisa mesmo atualizar o software diariamente e, quiçá, momentaneamente, não é? Toda hora. Exatamente, e quiçá momentaneamente, porque quando a gente toma banho num rio, né, parafraseando Heráclito de Éfeso, nem a gente nem o rio é mais o mesmo. Não somos, nunca tomaremos o mesmo banho de rio, né? Sim. Eu posso dizer assim, eu já fui pro Capão, sei lá, 20 vezes, não sei, um número bem assim, 20 para cima. Já fui lá e tal. E todas as vezes, praticamente, eu passo por certos lugares, não as 20 dos mesmos lugares, mas eu sempre estou passando pelos mesmos lugares, e absolutamente são experiências completamente diferentes. Sim. Né? Completamente. Porque eu sou outra pessoa. Na verdade, a cada X espaço de tempo, nossas células vão renovando, 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 que chega a um ponto que nada do que eu era, eu sou mais fisicamente, organicamente, biologicamente, né? Eu sou completamente renovado. O que fica é realmente essa consciência, né? Esse ser que não é nem o que está impresso na célula, porque as células já são novas. Então é importante a gente vir e mexe, estar se atualizando de quem nós somos. E eu vejo, inclusive, nesse momento, Ju, de isolamento, né, que a gente está passando, esse isolamento social, um momento importante da gente realmente se desapegar um pouquinho da pessoa que nós fomos. Sim. Porque não vamos voltar à mesma vida que nós tivemos. E isso, doa quem doer, é uma realidade. O que vem pela frente, a gente tem bem menos controle do que a gente gostaria. Né? Então, essa necessidade que a gente tem de controle, de retomar, né, do ponto onde parou, isso está causando uma confusão mental em muita gente. Né? Está tirando muita gente do eixo. Perfeito. Né? É verdade. Inclusive, Márcio Meira, ele traz aqui que a gente precisa sair da zona de conforto e fazer o movimento contrário. Eu acho que a gente estava mesmo em uma zona de conforto. Todo mundo estava reclamando sobre o cotidiano e a gente se bastava na reclamação. A gente não fazia nada para mudar. Todo mundo esperava a sexta-feira, como você trouxe, botava o sextou lá e se bastava, porque quando chegava no domingo era a mesma coisa, repetindo aquela cerimônia de domingo é o pior dia, porque depois vem segunda. Mas segunda leva a quarta, que leva a quinta, que leva a sexta, que tem o sexto. Sabe? A gente estava nesse conforto. E é necessário fazer, como o Márcio trouxe, esse movimento contrário, né? Que não é para fora, é para dentro. É verdade. E interessante ele ter trazido a questão da zona de conforto, né? Porque a zona de conforto não significa que tá bom, significa que eu conheço. Sim. É só para deixar claro quem não conhece um pouco o conceito, né? Zona de conforto seria mais assim, zona conhecida, digamos assim. Então, assim, digamos assim, ó, meu emprego não é lá os melhores, mas pelo menos eu tenho emprego. Meu relacionamento não é lá, mas pelo menos eu tenho um relacionamento. Eu tenho uma dorzinha aqui, mas pelo menos eu sei onde é que dói, eu sei o remédio que eu tomo. Então a gente vai se acostumando, né, com aquela vida que a gente tem, e a gente vai assim, tendo dificuldade de se movimentar e sair daquela zona de conforto. E aí, foi ótimo ele ter trazido isso. E aí, quando chega momentos como esse, as pessoas dizem assim, nossa, eu tô doido que acabe isso tudo para eu voltar como era. E às vezes, como era, não era nem lá essas coisas todas, essas Coca-Cola todas, como diz o outro. Né? Eu nem tomo mais Coca-Cola, mas a frase fica. Nem é mais nem era essas coisas todas, só que a gente se acostuma. A gente está ali dentro da zona de conforto. Então a gente prefere, a gente do verbo, né? Lá ele, no caso. A gente prefere retornar a essa zona de conforto, porque assim, ali eu conheço os problemas, eu conheço tudo que está acontecendo aqui, então eu prefiro ficar aqui em posição fetal encolhidinho, né? Na vida que eu conheço, do que arriscar esse desconhecido, né? Porque esse desconhecido, muitas vezes, pode me trazer coisas diferentes. Mas eu digo para você, o desconhecido também corre o risco de lhe trazer coisas melhores. Sim, né? perfeito. E, a gente fica... e, Oh, não, pode ir. não, e a questão de risco é interessante falar sobre isso, porque assim, até nas questões financeiras, você vê, né? Se você
deixar o dinheiro na poupança, qual é o risco? Zero. A não ser que se o presidente fosse Collor de Mello, né? Mas, enfim, zero o risco, né? Então, qual é o ganho que você tem? Beira zero. Sim. Então, para você ganhar mais, você precisa o quê? Arriscar mais, né? Então, assim é também a vida da gente. Porque se eu não me arrisco a buscar coisas diferentes, eu vou ter sempre os mesmos resultados, né? Já dizia o outro, quem não arrisca, não petisca, não é? Não petita. Grande Arlinhos, tudo bom, meu irmão? E eu acho que a gente tem vivido na zona de conforto, achando que porque conhecemos o que a gente passa no dia a dia, a gente consegue controlar. Então, a gente vai postergando. O meu trabalho não é bom, mas eu sei o que eu tenho que fazer nele. E na hora que eu quiser também, eu vou conseguir me livrar e vou conseguir arranjar um outro. Ou esse relacionamento, como você trouxe, ele não é tão bom, mas eu vou ficar nele. Quando eu cansar, eu deixo para depois. E aí, desse controle, que não é um controle real, é um controle muito mais mental do que real, a gente vai se apoderando dessa zona e encontrando nessa zona não só o nosso conforto, mas também o nosso lugar. A gente vai dizendo, a gente vai mentindo para si mesmo, dizendo que o nosso lugar é esse, que a gente merece tudo que tem nesse lugar, que isso aqui basta. E, na verdade, não basta. Porque enquanto vivemos no vazio, que não é o vazio que preenche, não é o vazio de consciência, não é o vazio de inteligência, é o vazio do espaço sem ninguém, do espaço sem a gente, sem nossos sentimentos, sem nossa empolgação. E é dito que quando a gente perde a empolgação em viver, a gente perde tudo. O resto é só o que acontece à nossa volta, não é? É verdade, é verdade. Renatinha, ela tá dando risada do Laíle, o Laís também tá dando risada do Laíle ainda, porque você de Salvador, né? Não falar um Laíle. O Márcio fala assim, ó, fazer um movimento contrário dói um pouco, né? Pois vai ter que haver uma adaptação, mas quando adaptado, tudo melhora. E interessante, Márcio, é que na verdade a gente se adapta a absolutamente tudo, né? Então, aquilo que ontem era uma zona de desconhecido, e aí você se permitiu sair da zona de conforto, e foi lá, e aquele negócio, você não conhecia direito, aquela mudança toda e tal, X tempo depois, você ampliou a sua zona de conforto. Então, agora, aquilo que antes era uma zona de conhecido, aquela zona de aprendizado, aquilo tudo, vira uma zona de conforto agora ampliada, ou seja, ela é um pouco maior. Mas todas as vezes que você se acomoda naquele passo que você deu, você, na verdade, entra numa nova zona de conforto, um pouco maior, um pouco mais, né? Com um pouco mais de espaço, né? Mas não deixa de ser uma zona de conforto da mesma maneira. Agora, a gente falou no instante de realidade, mas é uma coisa interessante essa questão de realidade, né? Porque, assim, a gente capta, né, tudo que acontece lá fora através dos nossos sentidos, e aí a gente joga isso para dentro e aí a gente passa a ter essa realidade baseada naquilo que a gente captou. Sim. Só que tudo isso que foi captado, a gente deleta coisas, distorce coisas e generaliza coisas. Né? Então, por exemplo, eu aqui estou olhando para a câmera, mas tem um bocado de coisa ao meu redor. Então, meu cérebro não pode, obviamente, focar em tudo e está tudo perfeito. Então, tem coisas que eu deleto, né? Tem coisas que eu distorço, tem coisas que eu generalizo. Eu vejo algo de mais ou menos certa forma, então isso é assim. Né? Então, se eu tenho uma experiência, eu digo, por exemplo, eu tive um relacionamento que não foi legal, aí eu falo assim, toda mulher alguma coisa. Então, eu generalizo, a gente generaliza. Às vezes a gente distorce e às vezes a gente deleta coisas. Então, aquilo que chega até mim, ela já chega a algo que não é a realidade em si, é a minha realidade. Né? É a minha realidade. Na PNL, o pressuposto número 7 diz que o mapa não é o território. Então, aquilo que a gente chama de realidade, na verdade, é o mapa que a gente fez daquele território, mas não é o território. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado que fala assim, mas na verdade tal coisa. Sua verdade, né? A sua visão, o seu recorte de realidade que lhe traz aquela verdade. Então, é importante a gente estar sempre se questionando para a gente realmente não ficar preso, né? Não ficar assim, atado
aos conceitos, né? Atado a... Eu gosto sempre de dizer uma frase, né? Eu amo essa frase, fala assim, ó, definir é matar, sugerir é criar, né? Tanto que eu gosto muito mais do 3 pontos do que do ponto final, né? Porque, na verdade, Sim. a vida ela é reticente, a vida não, praticamente não tem ponto final. E quando eu defino coisas, por exemplo, eu falo assim, eu não sou racista. Só que o que não era, a definição de não ser racista há 30 anos é diferente do que é não ser racista hoje. Sim. Então, se você nunca mais pensou a respeito, tudo pode ter mudado ao seu redor e você pode ficar atado àquele conceito que você tinha, né? Então é importante a gente se questionar, né, se duvidar e não se levar tão a sério. Perfeito. Inclusive porque se a gente entende que nós, seres orgânicos, estamos mudando e nós é que fazemos a sociedade, então a gente precisa entender também que os outros estão mudando. Pode ser que de um dia para o outro, num dicionário virtual, várias palavras sejam acrescentadas e vários significados sejam atualizados. A gente vai precisar, então, olhar sempre para esse dicionário virtual e atualizar as nossas verdades, mas também olhar para o dicionário que não é objetivo, que é subjetivo e que compõe, inclusive, a realidade daqueles que nós deixamos estarem perto de nós e daqueles que nós queremos estar perto, não é? Porque se uma pessoa que está do meu lado diz que não é racista, mas age de acordo com a minha ideia de racismo, então essa pessoa, na minha verdade, é racista. Mas eu não posso apenas apontar para ela e dizer você é racista por isso, por isso, por isso. Talvez nem ela saiba que está sendo, não é? Exatamente. Isso é muito legal você ter trazido isso, Ju, porque mais importante do que você chegar para o outro, né, e querer enquadrar, é a gente trabalhar a questão da consciência do outro sobre aquela questão, né? Porque às vezes, e a possibilidade é de quase 100%, de que a maneira que você enxerga o mundo não é a maneira que ela enxerga. Para você encaixar 100% isso, acho que nem irmão gêmeo, né? Então, como você falou, o seu conceito é o dele. Então, o que a gente pode fazer? É levar a consciência do outro sobre aquela questão para ver. Então, por exemplo, eu pergunto para vocês agora, de 0 a 10, qual o grau de conforto que vocês estão na cadeira agora? Rapaz, deixa eu avaliar aqui. Tá vendo? Deixa eu avaliar aqui, é isso aí, né? O que pode ter acontecido nesse momento, né? A gente tem aqui mais de 20 pessoas, então assim, alguém pode ter, e isso nos cursos é muito comum acontecer, a pessoa ir lá e dar aquela ajeitada, né? Dar aquela consertada. Muitas vezes, se você tivesse olhado para a pessoa e disse assim, pô, você está todo torto na cadeira, se ajeite aí. A pessoa podia dizer assim, não tô torto não. Sim. Né? E dá para usar o braço, né? Você ainda cortou o rapaz. Cruzou o braço, fechou o seio para você e disse, não. Ou seja, o que você acha que é para dizer se eu tô ou não tô alguma coisa, né? Já quando você pergunta a ele de 0 a 10 como é que está o grau de conforto da pessoa na cadeira, você vai se auto-observar e vai analisar como é que está, né? Você vai aguçar sua consciência corporal e vai se perceber sentado naquela cadeira. E aí, de acordo com o que é conforto para você, você vai se ajeitar. Sim. Né? E isso dá muito mais resultado do que você querer enquadrar as pessoas na sua visão de mundo. E sim você ativar a consciência para que elas procurem melhorar a posição delas em relação ao mundo aqui. Aí, ó, teve galera 7, 9, 6. O Edivar Jesus mesmo, que jogou um 6, acho que deu uma ajeitada, né, não, Edivar? Fala a verdade, seja honesto. Isso que você traz é muito interessante, porque uma vez eu ouvi que quando a gente ajuda propondo, a gente alcança o progresso. Mas quando a gente manda, a gente critica, a gente aponta, o progresso ele vai ralo abaixo. Fantástico, é isso mesmo. E tem a ver com o que a Lilian falou. Ela falou assim, ó, temos visto intolerantes falando contra a intolerância, sem se perceber também intolerantes. Né? Sim. E é isso que começa. Então a gente vê muito, às vezes, uma sociedade de pessoas sendo contra, né? Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra aquilo. Mas quando você
muitas vezes você canaliza a sua energia para ser contra, né? Você começa a queimar uma energia destrutiva, né? Ao invés de você, tudo bem, beleza, mas eu sou a favor de quê? Né? O que eu posso construir? O que eu posso produzir? Se eu estou insatisfeito com algo, ao invés de você ser pedra, né? Como é que você pode ser vidraça? Como é que você pode dizer o seguinte, isso está me incomodando? Na verdade é o seguinte, o que eu posso fazer para melhorar tal situação, né? Então eu sou a favor de quê? Então melhoraria muito se as pessoas, em vez de ficar se degladiando, né, tentasse descobrir pontos em comum, né? É o que até a Renata fala, a sua verdade não pode invalidar a verdade do outro, porque elas são pura e simplesmente, o que eu falo assim, ó, ponto de vista é pura e simplesmente a vista de um ponto. Sim. Acabou, né? Então, se você colocar a mão assim, ó, e for fechando, 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 você vai ter uma mesinha de nada e tal. Isso é seu ponto de vista. Mas tudo isso ao redor, esses outros infinitos outras vistas de um ponto, você não as tem, né? Então é muito, digamos assim, prepotente de sua parte achar que o seu ponto de vista é a verdade. Sim. E independente de você ver ou não, a realidade, de fato, ela ainda continua ali. Eu tô vendo só essa frestinha que eu deixei. Mas tudo existe. Eu só tô vendo agora Pedro, mas todas essas pessoas que estão aqui conosco estão aqui. Tem uma pessoa aqui fora, uma pessoa aqui do lado. Eu só tô vendo um ponto. Mas o real, o que está para além do meu controle, como estávamos falando antes, existe. Ele só precisa ser percebido. E percebido como ele é. Não só como eu quero ver. Porque se eu olho sempre com uma lupa diferente, com um binóculo que é um binóculo só meu, eu vou sempre medir o resto, o mundo, como se eu estivesse nos determinados lugares. Como se aquilo só fosse bom quando fosse bom para mim. E isso é Perfeito. louco, não é? Perfeito. Isso é o que a gente chama de viés da confirmação. A gente termina olhando o mundo buscando indícios de que aquilo que está encasquetado na sua mente é aquilo. Então você vai encontrar. Não tem jeito, você vai encontrar. Quer ver uma coisa? Eu vou pedir para agora vocês rapidamente fecharem os olhos. Coisa bem rápida. Vocês vão fechar os olhos, tá certo? E vocês vão pensar agora na cor vermelha, certo? E começa a pensar na cor vermelha e nos tons de vermelho, tudo que tem a ver com a matiz, né, de cor vermelha. Ok? Agora, abram os olhos e olhem ao redor de vocês. Que massa! Você vai ver vermelho em tudo que é canto. Eu mesmo falando, mesmo sem fechar o olho, eu vi logo meu sofá, minha cadeira, tudo que era vermelho, bum, saltou aos olhos, né? Então, tudo aquilo que tá, não é? A gente já vai no tom, a gente já vai seletivamente no tom. Então, se você está o tempo todo, né, com a ideia fixa, né, de que o que você acha, né, da realidade é a realidade, você começa aqui a ver aquela realidade em tudo. Sim. Até quando alguém fala completamente ao contrário, você fala, tá vendo? Tá negando. Se tá negando é porque, quer dizer, né, você vai encontrar isso, né, o viés da confirmação. Então, é muito importante a gente ter essa capacidade, né, de olhar as coisas sempre com aquele olhar crítico, né? Sempre com aquele bom senso, com um senso crítico, com a mente aberta, para você se deparar com o diferente, mudando a chavinha do julgamento para a curiosidade. Sim. Porque, cara, muda completamente, Ju. Ao invés de você ficar julgando o outro, você começa a ficar curioso, né? Qual a sua cor preferida? Aí a pessoa fala, vermelho, como eu falei. Aí a pessoa fala assim, eu só vi vermelho. Aí diz assim, vermelho? Não, porque essa pessoa gosta de vermelho. Você já começa a viajar por que a pessoa gosta de vermelho. Até hoje, nesse negócio de ir para um lado petista, do outro é não sei o que e tal. Então, vermelho para as pessoas não estão nem mais usando vermelho. Então, se a pessoa fala vermelho, você já enviesa que é vermelho, porque politicamente já enviesa aquilo, né? Se ao invés disso você aguçar a curiosidade,
e perguntar para ele assim, vermelho? Poxa, por que você gosta de vermelho? De repente a pessoa pode olhar para você e falar assim, poxa, porque é a cor do coração, eu sou uma pessoa muito amável, eu sou uma pessoa... Imagina, eu sou uma pessoa que gosta muito de me relacionar com pessoas, então o vermelho me lembra o coração, me lembra as boas relações, me lembra a empatia. E você estava ali com aquele viés fixo que o cara era um, sei lá, um esquerdopata, como o pessoal chama, sabe? E a Então gente é só importante. vai se perguntar, né? A gente só vai saber. Exatamente. E às vezes pode ser até que a pessoa nem saiba. Ela só acha interessante. E se a gente leva até ela o questionamento, ela pode inclusive se perguntar. Porque se eu só apontar e disser, não, você gosta de vermelho, é porque você é PT, a pessoa vai, na hora, criar a mesma barreira que nós já criamos em relação a ela, quando apontamos, né? Fantástico, fantástico, porque você pega a sua crença e ainda quer passar para o outro, né? Você ainda quer pegar aquilo e... É que nem aquele pessoal que tem mania, né? Tipo assim, não passa embaixo de escada, aí você vai passar. Não, não passa não. Não passa. Quer dizer, ele quer pegar a crença dele e ainda quer passar para você a crença, né? Pois Eu vi uma vez uma entrevista de Jô Soares com o Roberto Carlos, muito engraçado. Roberto Carlos disse até que melhorou mais, né? Ele cantava aquela música, ele cantava Se o bem e o bem existe, ele não falava a palavra mal, sim. né? E há alguns anos ele consertou, hoje ele já fala e tal. E ele falou que às vezes conversa, quando uma pessoa cheia de mania conversa com outro que é cheio de mania, eles ficam assim agoniados porque um passa aquelas manias pro outro. Sim. É verdade. É verdade. Ah, E tem uma pergunta aqui, na verdade, um comentário de Ana Cruz, neuroeducadora. Ela é, inclusive, educadora lá da Ananda. A Ana tem um legal. fantástico lá no Projeto Ciência. Ela trouxe aqui que quem menos compreende, mais discorda. Falta-nos compreensão. Interessante, tem a ver com o que a gente estava falando, né? Sim, sim. A compreensão, ela é assim, ela é mais profunda do que o entendimento, né? E até no processo de escutatória, eu até convido vocês, para quem não assistiu, eu fiz um TEDx, o poder da escutatória, e depois eu queria um feedback de vocês, né? Quem não assistiu ainda, assistam lá. Então, assim, o Eu processo nem, da escutatória... eu nem vou Hã? dizer que tá sensacional. Nem vou dizer que tá sensacional. Vou deixar as pessoas ouvirem, assistirem. E os 5 passos da escutatória, você começa com ouvir, depois você passa para escutar, que a gente falou sobre eles aqui, depois você passa para o processo do entendimento, que tem a ver com o lado mais racional, entender, você logicamente perceber a diferença do sentido da palavra. Se a pessoa fala tô alegre, é diferente de falar tô feliz, entusiasmada, então ali aquele entendimento racional daquilo, é o que a pessoa está falando. E aí você começa a se aprofundar e chega no estado de compreensão, que é quando você começa a extrapolar o lógico, né, o racional. E você começa a se preocupar com por que a pessoa está falando o que ela está falando. Né? Então você começa a envolver o emocional nisso. Você começa a envolver o coração, o sentimento naquilo. Né? Até você chegar ao nível mais alto de elevação da consciência e você passar a escutar não só com audição, mas com todos os sentidos. Né? E você perceber que é impressionante o número de pontos que nossas almas se tocam quando a gente está nesse estado mais elevado de uma consciência elevada, completamente conectado com o outro. Aí o nível de aprendizado é assim exponencial. Sim, Então a perfeito. compreensão ela é mais profunda. Isso. E a compreensão, ela traz, inclusive, pelos meus estudos dá para entender, que ela traz uma nova forma do ser humano se referendar. Então, quando eu compreendo, a minha referência, a referência que eu tenho nas pessoas, não é apenas sobre o que as pessoas falam ou sobre os gestos das pessoas, é sobre, inclusive, o que eu sinto quando estou com a pessoa. A compreensão, ela vai muito além do entendimento, como você trouxe, e tem a ver mesmo com o encontro. É o encontro da resposta, que não é a resposta que eu quero, mas é a resposta que toda pergunta traz em si. Porque é dito, Pedro, que toda questão, toda dúvida já traz a resposta em si. Então, quando eu pergunto, está chovendo? Já tem a resposta em si, que é ou chuva ou não chuva. Já está nela. E aí, em relação à referência, tem um comentário aqui de Luciene muito interessante, que diz assim: você deve saber que suas referências são distintas das referências de outras pessoas.
enquanto a gente está nesse processo ainda de entender passo a passo o que está acontecendo, realmente nossas referências são diferentes e por isso tendem a nos levar a caminhos, inclusive, diferentes, não é? Completamente. Na verdade, se a gente fizesse agora um pequeno exercício, né, de abstração, e você voltasse na sua linha do tempo para o que você almoçou hoje, o que você tomou café, como é que foi o seu dia de ontem, como é que foi essa sua última semana, como é que foi esse seu último mês, como é que foi esse 2020, 2019, começar a se voltar, a gente começa a perceber quantas experiências completamente diferentes nós temos, né? A gente vai voltar até o dia do nascimento para cá. Nesse momento, somos todos o mesmo grupo, né? Assistindo a mesma live. Não é isso? Não, não é isso. Porque se tem 22 pessoas, são 22 lives diferentes. Perfeito. Porque cada um está absorvendo completamente diferente do outro, porque leu livros diferentes, viveu vidas diferentes, tem famílias diferentes, referências diferentes. Então, na verdade, a gente depende completamente dessas referências para a gente ter esse entendimento de mundo, né? Sim. Se a gente não tem absolutamente nenhuma referência de mundo, a gente não tem... quer ver uma coisa? As pessoas falam assim, ó, as palavras têm poder, né? Sim. Essa afirmação, ela não é errada, mas ela não é 100% certa, porque ela depende de um certo contexto. As palavras têm poder se elas fazem sentido. Sim. Se você chega para uma pessoa e fala assim, acho que você está com câncer, e é um índio da floresta que nem sabe o que é câncer, aquilo não vai fazer absolutamente, não tem poder nenhum sobre ela, na verdade, né? Porque não tem o menor sentido, significado, ela não sabe nem o que você está falando. Agora, se é uma pessoa que é hipocondríaca, morre de medo, e é uma pessoa, tá aí, você fala assim, o que é isso, seu rosto está meio vermelho, pronto. A pessoa é capaz de cair dura. Deve ser uma crise de hipertensão, minha pressão deve estar 100% e tal, e cai dura. Né? Então, depende muito dessas referências. Essas referências terminam fazendo com que a gente olhe para o mundo sempre baseado nas nossas referências, né? Sim. Por isso que a gente volta àquele outro ponto. É muito importante a gente estar se atualizando nosso software, para que a gente possa pegar essa pessoa, essa aqui que vos fala nesse momento, né, e confrontar ela com as experiências daquela realidade, daquele momento. Né? Tem um filme que eu indico para vocês, muitos de vocês já devem ter visto, que é aquele Como Se Fosse a Primeira Vez, né? O Adam Sandler, ele é comediante e tal, mas pô, tem cada filme dele bem legal. Esse, Como Se Fosse a Primeira Vez, é bem legal. Tem uma pessoa que ela tem um problema de memória, que todos os dias zera, né, a memória dela, ela só tem guardada a experiência de 24 horas. Então ele fica, assim, o tempo todo reconquistando ela. Né? Por isso que é como se fosse a primeira vez. Então, todas as vezes que ele encontra ela, e ele é apaixonado por ela, ele precisa ter um contato com ela tão maravilhoso que conquiste ela para que ela queira, né, ficar com ele. Então, imagina que maravilha seria se todas as vezes que você olhasse para seu pai, para sua mãe, para seu amigo, para você mesmo, né, e olhasse como se fosse a primeira vez, né, com aquele olhar de conquista, aquele olhar de que, nossa, eu quero ser a minha melhor versão para essa pessoa. Porque, pô, o primeiro encontro, você vai chegar e dizer o quê? Ó, eu ronco, eu ia... Negativo. Você chega ali, ó, com seu melhor, e aí vai ali e tal. Então, imagine se a gente tivesse sempre, né, deixando emergir a nossa melhor versão para poder se conectar com a melhor versão do outro, como seriam as nossas conexões. Sim, perfeito. E, inclusive, a gente tem uma oportunidade de fazer isso todo dia quando a gente acorda. Só uma linda que você falou. A Luciene falou olhar de principiante do mindfulness. Isso, exatamente. Pois não, desculpe, foi só uma intervenção. Mas você trouxe bem a questão do todo dia quando acorda. Pode continuar. Eu acho que é por aí mesmo. Porque se a gente consegue, todo dia quando a gente acorda, se olhar no espelho e lembrar que a gente está tendo mais uma oportunidade de fazer o nosso melhor, de encontrar o nosso melhor e, por conseguinte, encontrar o melhor no todo, nos outros, nas nossas relações, a gente então consegue atualizar esse software, como você bem traz, diariamente.
E a gente consegue não se bastar com a zona de conforto, né? Que a gente já falou. Porque o novo, ele vem, ele está incessante, pulsante em nós. E eu não estou falando em relação ao coração, nem estou falando em relação ao cérebro. Eu estou falando em relação ao nosso sentir. A gente sente muito a todo tempo. E se eu consigo olhar no espelho todo dia de manhã e encontrar ali, naquela imagem refletida, o melhor que eu posso ser, eu vou sempre encontrar o melhor das pessoas, o melhor da humanidade. E eu não vou me bastar com a crítica, que por mais que eu continue em sociedade a criticar, eu não vou ser a crítica. Eu vou deixar que ela seja uma serva minha e não vou me fazer de serva dela. Porque se a gente não der atenção, a gente vira mesmo servo da crítica, servo do desconforto, servo da briga e servo não do que nós precisamos ser, que é de nós mesmos, minimamente, não é? Perfeito, Ju, perfeito. Uma coisa linda que eu acho, né, baseado nessas coisas que você falou, é que o pressuposto número 11 da PNL fala que não existe erro, não existe crítica, existe feedback, né? Sim. Então, assim, se a gente trabalha nosso mindset para a gente entender e o que vem de lá, eu sempre falado agora de modo consciente, né? E não como uma metalinguagem qualquer, se eu tenho consciência de que tudo que vem de lá, ou eu comemoro ou aprendo, eu começo a perceber que crítica, o que é crítica? Crítica é matéria-prima. Sim. Né? Crítica é matéria-prima, independente da intenção do outro. Sim. Né? Fique claro, independente da intenção do outro. Porque se o outro tem determinada intenção e você compra essa intenção, aí você está dando poder a essa pessoa. Sim. Né? E, na verdade, é você se conectar com o que existe de edificante e perdoar o resto. Né? Deixar ir. Porque, às vezes, a pessoa chega para você de determinada maneira, né? Pode ser desde falar de maneira agressiva, dar uma fechada no trânsito, né? E essa pessoa, na verdade, ela não está fazendo isso com você. É porque nosso ego acha que está fazendo com a gente. Mas não, ela está apenas transbordando aquele estado dela. Sim. Né? E todo ponto de dor é, na verdade, uma necessidade de amor. Então, aquela pessoa está fazendo isso com você porque ela não está bem. Basta a gente se lembrar da gente. Quando você, por exemplo, distratou alguém, ou quando você falou alto com alguém, ou quando você fez isso, pense como estava o seu estado interior. Né? Pense se você estava no seu melhor momento. Pense se você estava, as flores, os passarinhos. Não, você estava, sabe, entrando em erupção. Sim. Né? Você estava um vulcão em erupção. Então, na verdade, quem estava perto terminou recebendo aquelas lavas, né? Emocionais ali, e não porque você necessariamente está fazendo aquilo com aquela pessoa. Então, se você entende esse processo, né, você começa a perceber que as pessoas são como elas são, ali são emoções que estão vindo à tona e, né, já que falaram em mindfulness aqui, no mindfulness a gente aprende muito a, primeiro, né, evitar que esses arroubos emocionais, esses sequestros de amígdala venham à tona. Então, isso começa a acontecer menos, ok? Quando acontece, né, somos humanos, o pico, o tamanho, a intensidade daquele arrobo começa a diminuir com o tempo. Então, são menos vezes e agora com menos intensidade. E a duração, né, dessas intensidades também são menores. Sim. Então, a gente tende a, né, isso é logarítmico, né, exponencial e, a não ser que a gente seja iluminado ou arrebatado, né, a gente vai estar sempre aprendendo e sempre melhorando nessa direção. E eu acho que cabe também que a gente se lembre, nesses momentos que a gente vê o feio sair, como é dito, que a gente se lembre que nós somos isto. Nós somos a beleza, nós somos o vazio que conseguimos alcançar quando estamos em estado meditativo profundo, mas também somos aquela briga do trânsito, também somos aqueles que ainda brigam, aqueles que ainda criticam, também somos isto. E não tem problema ser isto. O problema é continuar assim, não é? Perfeito.
Perfeito, perfeito. Isso é lindo você trazer também, porque, na verdade, todos os pensamentos, em todas as suas intensidades, do pensamento mais mal que você possa imaginar, né, ao pensamento mais cheio de bondade, né, todos eles estão à nossa disposição nas nossas prateleiras. Sim, E a gente perfeito. pode fazer uso deles. E a gente tem essa capacidade de escolha se a gente realmente começa a trabalhar a nossa consciência. Perfeito. Porque senão, quem comanda são os hábitos, são as crenças, são os paradigmas, né? Quem comanda é aquilo que você viu fazer quando você era criança ou em vários momentos da sua vida. Quem comanda são aqueles picos emocionais que te arrebataram de tal forma que você fica repetindo aquilo, né? Então, se você não começa a se dissociar, tem dois conceitos muito legais, que é assim, estar associado é você ver através de seus próprios olhos, né? E você estar desassociado é como se você estivesse se vendo ali, né? Massa. Então, por exemplo, eu estou aqui na live com você, mas vira e mexe, eu me vejo para perceber como é que tá a minha postura corporal, como é que tá meu tom de voz, Sim. como é que tá esse processo, né? Eu me vejo vivendo esse processo, então me dissocio e assim eu consigo ter consciência sobre mim. Então, se a gente não pratica esse processo, a gente entra no automático e vai, ó, e vai. Então a gente não percebe, né? Minha voz está alto ou baixa. Não tenho ideia. Não é. Tem gente que fala assim, nossa, você só fala gritando. Aí a pessoa fala assim, eu? Não. Né? É, Aí um fala, dois fala, 10 falam, 50 fala, e a pessoa começa a dizer, a humanidade está toda errada. Né? exatamente. Paciência. Pois é, cada um com sua referência e todos nós coabitando, coexistindo no mesmo local. Porque, E querendo ou tá, não, somos todos habitantes da Terra. É aqui que a gente tem que evoluir, é aqui que a gente tem a possibilidade de auxiliar a evolução dos outros, inclusive. E é só aqui que temos. Aqui nascemos, aqui vamos morrer, e se é que a morte existe. Então, que aqui continuemos sendo sempre a nossa melhor versão. Porque senão, estaremos perdendo tempo, não é não? Jô, hoje, todos nós aqui acordamos. Sim, Pode parecer engraçado, mas milhares de pessoas no mundo não acordam. sim. Aí quando chega mais ou menos meio-dia, na hora do almoço, eu olho e digo assim, poxa, eu tô vivo almoçando. Milhares de pessoas morrem ao longo do dia. São 10 horas da noite, 10 e não sei quando da noite, e eu tô aqui conversando nessa live. Continuo vivo. Então assim, ó, cada vez que a gente olha para o relógio, isso é uma metáfora, porque a gente nem tem mais relógio, quando a Sim, gente tem consciência das horas, só em ter consciência das horas significa que eu tô vivo. sim. Então significa que a gente tem motivos diários a todo momento. Você teve um pensamento, tô vivo, gratidão. Né? Sim. Então assim, isso pode te retroalimentar de uma maneira que você, quando pensa que não, você está agradecendo, está o tempo todo agradecendo, principalmente por estar vivo. Se eu estou vivo, né? Tem uma coisa que eu comecei a fazer por hábito, assim, porque eu queria implementar esse hábito, hoje eu já incorporei, que quando eu acordo, todos os dias, eu abro o olho, aí eu digo, porra, gratidão, yes, mais uma oportunidade, vamos Ah, nessa, mais uma oportunidade aqui de viver mais um dia, então vamos para cima aqui, gratidão por acordar. Então eu faço isso mesmo, já incorporei e é mesmo que escovar o dente ou qualquer outra coisa, né? Agradeço essa questão de estar vivo, isso é muito importante. A Luciene fala da autopercepção, a atenção ao meu sentir é sempre meu ponto de partida, perfeito. Somos normais, todos nós, normais igual aquela família mesmo, né? Os normais. Estou no exercício constante de me dissociar, beleza. Fácil dizer ninguém faz nada. Quem mesmo eu sou, não é verdade? A gente também tem isso de dizer assim, poxa, uma situação dessa, ninguém faz nada. E a gente, na verdade, não olha e diz assim, eu, né? Tem aquela sim. história do cachorro no prego, né? Até contei em uma outra live, que o cara foi abastecer o carro e o cachorro uivando, aí o cara perguntou pro dono do posto,
O cachorro tá uivando, onde ele tá deitado ali tem um prego. Falou, e por que ele não levanta? Rapaz, não deve estar doendo tanto. Né? Então, às vezes, a gente fica nessa, né, de parecendo o cachorro no prego, uivando, 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 e não toma atitudes, né? Nem com a gente mesmo, né? E principalmente, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas as pessoas deveriam ser mais... Cara, dá uma olhadinha, né? Faz uma Sim. análise consciente. E como é que tá o seu percentual disso aí que você tá, né, criticando no outro, né? E com certeza tem um caminho bom aí para você se pesquisar, né? Perfeito. E essa é uma oportunidade de olhar e conseguir ver, né? De ouvir e conseguir escutar. Porque se o outro tá ou não sentindo uma dor, eu que estou apontando, estou demonstrando muito mais do que sou quando aponto do que a pessoa demonstra sobre ela quando sente aquela dor, o cachorro quando uiva, né? É sempre uma oportunidade. Toda ação minha é uma oportunidade, eu costumo relatar, é uma oportunidade de me conhecer e de entender quem eu sou, o que é que eu estou fazendo, isso tem sentido, isso está feito ao meu propósito, ou sou eu brigando comigo em relação ao que eu sei que sou, mas eu não quero tomar conta. Porque às vezes a gente entende que todo ser humano pode ter uma missão grande. E às vezes eu encontro o meu propósito, a minha missão, entendo que isso é grande e fico com medo de encarar. Porque o outro pode dizer que não é para mim. O outro pode dizer que eu não estou fazendo certo. E pode ser que eu caia, e pode ser que eu erre. Sim, mas e se? E o pode ser, isso é muito pouco para me limitar ao meu medo, ao meu cadinho. Se eu posso muito, ou melhor, se eu sinto muito, então eu posso muito. E se eu posso muito, por que eu ainda não estou fazendo? Eu acho que isso é uma questão muito importante que a gente tem que levar e refletir durante nossa existência. Perfeito. E tem uma coisa que, baseado nisso que você falou, se a gente pegar os esportes, né, pra gente, principalmente os esportes assim, olímpicos, você vai ver o seguinte, que na primeira Olimpíada que existiu na face da Terra, o recorde de corrida de 100 metros era, sei lá, 20 segundos, Sim. né? E era impossível correr em menos tempo. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Até que chegou na beirada dos 10 segundos, ele disse, não, de 10 segundos não passa de jeito nenhum. Aí vai um lá e passa. Então, assim, o impossível é impossível até que alguém vai lá e torna impossível. Sim. Então, quem somos nós de limitar o outro? Muitas vezes, e nós mesmos, né? Que também tem a nossa autoconsciência, a gente mesmo limita, né? Que, na verdade, são quando a gente delega isso às crenças, né? A gente às vezes, está sendo limitado porque a gente não está fazendo esse exercício que você falou que faz diariamente de consciência, né? Como é que eu estou agindo? Esse meu ato, ele está condizente com meus valores? Esses meus atos estão condizentes com meus propósitos? Esses meus atos estão me levando adiante? Estão me impulsionando? Né? Ou estão me atrasando? Assim como o ato, esses sentimentos que estão dentro de mim, esses pensamentos que estão aqui dentro da minha cabeça, né? Que eu vejo muita gente viver assim, viver ansiosa. E, gente, ó, vou até me aproximar um pouco aqui. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A maior parte das coisas que estão aí presentes na sua cabeça estão lhe deixando ansiosa agora, não vão acontecer. Não vão acontecer, ponto. E, ao mesmo tempo, elas vão acontecer diariamente, até o fim da sua vida, aí dentro da sua cabeça, se você não se livrar disso. Né? Então, é muito importante, isso que você trouxe, né? Gratidão por ter trazido esse ponto, a gente está se auto-observando o tempo todo. E vendo se a gente está alinhado, porque a gente realmente dá saltos quânticos quando nossos pensamentos, sentimentos e atitudes estão alinhadas. Sim. E estão alinhados, né, com nossos valores e propósitos. Quando está tudo alinhado, nossa, assim, o céu é o limite para a gente. Sim. Só que às vezes a gente pensa assim, ó, sabe de uma, eu vou fazer tal coisa. Aí por dentro você está sentindo aquele aperto, aquela sensação de que não vai dar certo. Não tem pensamento que consiga sozinho. Ou vice-versa, né?
Ou às vezes você está até sentindo que vai dar certo, até aquela sensaçãozinha, mas não levanta a bunda do sofá e vai. Então não tem atitude, também não anda. Né? Então, se não houver esse alinhamento, se isso não estiver muito bem alinhado, realmente você não consegue ter o desenvolvimento que você poderia ter, que você nasceu para. Né? Nós nascemos, todos nós, com missões extraordinárias. Porque eu pergunto para vocês, qual a diferença do ordinário para o extraordinário? Me respondam aí. Qual a diferença do ordinário para o extraordinário? Olha o sorriso no olhar. Cada sorriso lindo aí. Qual a diferença do ordinário para o extraordinário? Eu soube que tem um delezinho. A gente fala, mas às vezes demora um pouquinho, porque é o delay da internet chegar nas pessoas, né? Então, qual a diferença do ordinário para o extraordinário? Se você olhar uma palavra, ordinário, e a outra extraordinário, o que diferencia é o extra. Se eu não fizer algo extra, eu vou ter uma vida ordinária. Sim. Então a gente quer fazer o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? Para acordar, comer e sobreviver, e quer ter resultados extraordinários. Sim. Mas nem com a ajuda divina, porque a ajuda divina disse o seguinte: faça por ti que eu te ajudarei. Ele não falou assim, ó, deixa comigo. Pode deixar que eu faça com você. Fique tranquilo. Né? Não é isso. É faça por ti que eu te ajudarei. Sim, perfeito. Bom, a nossa conversa, o nosso diálogo está ótimo, mas pelos meus cálculos aqui, já vai dar 1 hora que estamos dialogando, o que significa que o Instagram vai cair essa live. Então... Essa hora que vocês colocam aí assim, ó, não é porque vai acabar. Isso. Então, eu proponho que a gente finalize aqui, deixando uma reflexão sobre isso que a gente conversou, para que possa perdurar. Maravilha. Eu realmente eu gostaria de trazer para vocês a mensagem da renovação, né? A mensagem de que a gente não precisa se apegar àquele ou àquela, né, que nós somos ou fomos. Sim. O Pierre Way fala que o apego é a raiz de todos os males, porque o apego gera o medo, né, de perder. E o medo de perder gera o estresse, aquele estresse negativo, aquela ansiedade. Então, a raiz de todos os males é esse apego. Então, que a gente fique tranquilo, que a gente se renove no dia a dia, né? Que a gente tenha a mente aberta, o coração aberto, para entender que qualquer situação que esteja existindo, ela pode ter um aprendizado maravilhoso para você. Né? Tá aí à sua disposição. Né? Tá aí à sua disposição. Então, por trás das cavernas mais escuras, né, existem tesouros maravilhosos aí à espera de serem descobertos. Perfeito. Joseph Campbell, né? Não é meu, não, é de Joseph Campbell. Nossa, perfeito. Ju, muito obrigado, gratidão enorme. É lindo o seu trabalho. Amo toda aquela galera lá do ICO. Eu chamo ICO. Você fala como é ISEL? O ISEL, A galera do ISEL, da Escola Nanda, aí, que vocês promovem consciência, autoconhecimento, meditação para aquela garotada toda e para todos nós. Então, um grande abraço e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Pedro. Te agradeço imensamente. Digo aí para você que estou à disposição para auxiliar e continuar com esse diálogo por onde quer que a gente esteja. Precisando de mim, é só me chamar que eu estou aqui. Bom, queria agradecer também a todos vocês que estão aqui conosco a essa hora de uma segunda-feira, não é? Verdade. Está aqui dialogando sobre consciência com esse cientista que Pedro é e com esses cientistas de interioridade que todos vocês são. Bom, queria dizer que essa live não vai ficar hoje salva no meu